Existe uma verdade ancestral, guardada a 7 chaves, que a história oficial preferiu esquecer. Antes mesmo das páginas da Bíblia serem escritas, antes de qualquer religião como a conhecemos, o primeiro Deus da Terra já tinha um nome. E esse nome nasceu nas terras sagradas da África, em meio a civilizações que adoravam o Criador de uma forma tão pura que desafia a nossa compreensão moderna. O que poucos sabem é que Moisés, o homem que dividiu o Mar Vermelho, não era um estranho a essa espiritualidade. Ele foi educado como um príncipe egípcio, imerso nos mistérios e conhecimentos que o Egito, a grande nação africana, detinha. Será que o Deus que falou com Moisés na sarça ardente era o mesmo que os sacerdotes egípcios cultuavam em seus templos milenares? E se o Messias, o próprio Jesus, precisou do refúgio africano para sobreviver à fúria de Herodes, aprendendo segredos enquanto se escondia naquela terra? Mais tarde, no momento mais sagrado do cristianismo, foi um africano, Simão de Cirene, quem dividiu o peso da cruz com Cristo. Será apenas uma coincidência ou um propósito divino que a salvação cristã dependesse dos ombros africanos? Sua memória espiritual guarda ecos dessa verdade esquecida. Prepare-se para desvendar por que o elo mais antigo entre a humanidade e o divino foi apagado e como ele ainda ecoa em sua alma hoje. Esteja pronto para uma revelação que pode mudar tudo o que você pensa sobre sua fé e suas origens. Durante séculos, fomos levados a crer que a fé começou com o cristianismo, ou no judaísmo, ou no islamismo. Contudo, escute bem. Poucos sabem, e menos ainda querem admitir, que as raízes espirituais mais antigas da humanidade estão profundamente fincadas no solo africano. Sim, em povos que conheciam o divino de uma forma que desafia tudo o que as grandes religiões organizadas nos impuseram. Esta não é uma mera história, não, é uma verdade que incomoda, tira o sono de muitos estudiosos e de muitos líderes religiosos. Ela expõe algo que foi silenciado, reescrito, a presença de um Deus africano, supremo, criador de tudo, onipresente, adorado por civilizações inteiras, muito antes de qualquer texto sagrado ser escrito. Esse Deus tinha nome, atributos, culto e uma conexão profunda com o cosmos, a natureza e a alma humana. Por que, então, preste atenção, ninguém fala sobre isso? Talvez porque admitir essa verdade desmoronaria todo o sistema religioso como o conhecemos hoje. Ou talvez porque essa divindade ainda pulsa dentro de nós, esperando ser redescoberta. Você já ouviu falar de Olodumaré, Mau, Nzambimpungo ou Amenhá? Nomes distintos, de culturas diferentes, mas com um ponto comum essencial: a crença em uma força criadora suprema, reverenciada por povos africanos milênios antes de a ideia moderna de Deus tomar forma. Se esses povos antigos, veja bem, que nunca leram uma escritura, reconheciam a existência de um Deus criador, será que estamos prontos para aceitar que a espiritualidade verdadeira pode ter começado muito antes da religião? Essa revelação questiona o que nos ensinaram por toda a vida, abalando os pilares de muitas crenças, abrindo portas para um entendimento mais profundo sobre quem ele realmente é e de onde ele veio. Pense comigo, o que você vai descobrir neste vídeo não é ensinado em escolas, nem pregado em templos, e dificilmente será aceito sem resistência. A história foi escrita pelos vencedores e muitas vezes eles escolheram apagar as raízes sagradas da África em nome do controle espiritual. Hoje, vamos confrontar essa narrativa, vamos mergulhar no conhecimento ancestral e conhecer o Deus africano que antecede todas as religiões conhecidas. Isso pode abalar
tudo o que você acreditava até agora. Antes de prosseguirmos para essa revelação, respire fundo. É crucial entender como essa divindade foi venerada, o que ela representava e por que foi silenciada por tantos séculos. Nos próximos minutos, você descobrirá os nomes, histórias, evidências e segredos que conectam o passado espiritual da humanidade às culturas africanas ancestrais. Talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais veja o divino da mesma forma. Preparem-se, pois agora começa a jornada rumo a uma verdade que foi enterrada, mas nunca esquecida. O que você pensa sobre isso até aqui? Deixe um comentário com sua opinião. Ela é fundamental para enriquecer este debate. Se este vídeo já está fazendo você repensar suas crenças, deixe seu like e ative o sino do conhecimento. Primeiro ponto: a espiritualidade nasceu na África e não na religião institucional. Conforme revelado, antes de qualquer templo, escritura, cruz, estrela ou meia-lua, o ser humano já olhava para o céu com reverência. Mas, ao contrário do que as religiões modernas nos ensinaram, preste atenção. A busca pelo divino não começou dentro de um sistema religioso institucionalizado. Muito pelo contrário. A espiritualidade nasceu do contato direto com a criação, com os ciclos da natureza, com os elementos e com o invisível que se manifesta através do visível. E foi justamente nas terras africanas, nas civilizações mais antigas, que essa conexão espiritual floresceu pela primeira vez. É fundamental diferenciarmos religião de espiritualidade ancestral. A religião, como a conhecemos, é um sistema estruturado, com regras, doutrinas e hierarquias, que nos diz o que pensar e como agir. Já a espiritualidade ancestral africana não impunha, ela revelava. Era uma vivência natural do sagrado, sem necessidade de intermediação. Uma escuta silenciosa da alma, uma dança com os elementos, um reconhecimento de que o divino habita tudo, a terra, a água, o fogo, o ar e, principalmente, o próprio ser humano. Essa espiritualidade era transmitida oralmente, vivida em rituais, passada por meio de histórias, mitos, danças e músicas. Não buscava controlar, mas, sim, conectar o indivíduo com o universo. E esse universo tinha um centro, uma origem, um princípio criador, presente em quase todas as culturas africanas, apesar da diversidade de nomes. Esse princípio era chamado de Olodumaré entre os Iorubás, Maolisa entre os povos do Daomé, Anzambimpungo na região do Congo e Amenhá no Antigo Egito. Embora os nomes mudassem, a essência permanecia a mesma. Um Deus supremo, onipotente, que criou tudo e está em tudo. E o mais impressionante, todas essas visões de Deus já existiam milênios antes de qualquer profeta bíblico nascer, antes de Abraão, Moisés ou da escrita da Torá. Isso não é uma suposição, é um fato histórico e antropológico que tem sido ignorado e silenciado. Por que foi ignorado? A resposta é incômoda. Reconhecer que o conceito de um Deus único e soberano nasceu na África obrigaria o mundo ocidental, cristianizado e colonizado, a rever toda sua narrativa, admitindo que o povo escravizado e humilhado foi o mesmo que primeiro adorou o Criador. O impacto na consciência das pessoas seria imenso, mostrando que a Bíblia é apenas um fragmento de uma história espiritual que já estava em movimento há milhares de anos na África.
Isso não é negar a fé de ninguém, não, é expandir a consciência e entender que o sagrado não pertence a uma só cultura. Segundo ponto, o Deus africano que antecedeu todas as religiões conhecidas. Agora que você começou a despertar para a profundidade da espiritualidade ancestral africana, percebe a força? Chegou o momento de conhecer mais de perto aquele que era e ainda é considerado o centro de tudo, o Deus Supremo africano. Um ser divino, tão poderoso, tão completo e tão absoluto que não precisava de templos para ser adorado, nem de imagens para ser reconhecido. Ele era e continua sendo o Criador de tudo, o começo e o fim, o invisível que sustenta o visível, o sopro de vida que move cada ser. Nas diferentes culturas espalhadas pelo imenso território africano, esse Deus Criador recebe diferentes nomes, mas sempre com o mesmo princípio: um só Deus, acima de todas as coisas, fonte de toda a existência. No povo Yorubá, esse Deus é chamado de Olodumaré, também conhecido como Olorum. O significado é grandioso, aquele que está acima do Orum, ou seja, acima do céu, do mundo espiritual, acima de tudo. Olodumaré não é um orixá, um espírito ou uma força entre outras. Ele é a fonte original, de onde todas as forças se originam. Não tem forma, não tem sexo, não tem começo, nem fim. É eterno, absoluto, inatingível e, ao mesmo tempo, presente em tudo. Uma coisa marcante nas tradições que falam sobre Olodumaré é que ele é tão sagrado, tão puro, que os seres humanos não se dirigem diretamente a ele. Ele é acessado através dos orixás, que são manifestações dos atributos divinos, como a justiça, a fertilidade, o movimento, o conhecimento, a água, o fogo. Isso não o diminui, ao contrário, exalta sua grandeza, mostrando que ele é tão elevado e luminoso que seria até falta de respeito tratá-lo como uma entidade qualquer. Se avançarmos em direção ao Egito ancestral, Kemet, como era originalmente chamado, encontraremos o nome de Amun-Ra, ou Amen-Ra, uma combinação que representa o aspecto oculto e o aspecto visível de Deus. Amun é o Deus invisível, aquele que está além da compreensão humana. Ra é o Deus Sol, a luz que ilumina o mundo e dá vida. Quando os dois se unem, temos Amun-Ra, o princípio divino total, invisível e visível, criador e sustentador de tudo. Um conceito tão poderoso e espiritualmente avançado que seria mais tarde fragmentado e reinterpretado em diversas outras crenças, mas que aqui em Kemet já estava claramente estabelecido milhares de anos antes de qualquer outra revelação religiosa. No Congo, o povo Banto reverencia Zambi-Mpungu, outro nome dado ao Criador Supremo. Para eles, Zambi é a inteligência universal, o ser que deu origem a todas as coisas e que continua mantendo o equilíbrio do universo. Ele é invisível, mas sua presença é sentida em tudo, nos rios, nas montanhas, nos ancestrais, nos ciclos da natureza. Ele não está distante do ser humano, mas também não é tratado com familiaridade banal. Ele é respeitado, com reverência, com temor sagrado, porque é o Senhor da vida e da morte, da justiça e do renascimento. Já entre os povos Akan, de Gana, o Deus Supremo é conhecido como Nyame. Eles acreditam que Nyame está sempre observando e guiando suas criações, e que a relação entre o homem e o Criador deve ser regida por moral, equilíbrio e harmonia com a natureza. Perceba o padrão.
Perceba, em todas essas culturas africanas, Deus é único, supremo, eterno, espiritual e, ao mesmo tempo, presente. Ele não é homem nem mulher, não tem forma e não se limita a templos ou livros. Ele é energia criadora, consciência suprema, ordem e beleza. Um conceito profundo que ultrapassa a ideia de religião como a conhecemos hoje. E, mais uma vez, tudo isso já existia antes da Bíblia, do Alcorão, da Torá, antes dos impérios, das cruzadas, da colonização. E aqui está algo muito importante e raramente falado. Essas concepções africanas de Deus não foram copiadas de outras culturas. Elas nasceram da experiência direta com o mundo, com o espírito, com o invisível. São fruto de milênios de observação espiritual, de rituais ancestrais, de sabedoria transmitida oralmente de geração em geração. Não eram teorias, eram vivências, eram certezas. Inclusive, há algo extremamente relevante. Neste ponto, você já percebeu que todas as vezes que falamos de Deus dentro do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, ele é tratado como gênero masculino? Ele, Pai, Senhor? Pois bem, nas tradições africanas mais antigas, o Criador era muitas vezes compreendido como além do gênero. Em algumas culturas, ele tinha aspectos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Por exemplo, entre os povos do Daomé, encontramos Mau Lisa, onde Mau é a energia feminina criadora e Lisa é o princípio masculino da ordem e do poder. Juntos, os dois formam a totalidade do divino. Isso mostra um nível de compreensão espiritual muito mais inclusivo, holístico, equilibrado. O Criador não é um homem com barba branca sentado num trono. Ele, ou melhor, ele/ela/isso, é tudo. É o princípio e o fim, a fonte de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Isso, escute, isso é uma revolução na forma como entendemos o divino. Por que essa sabedoria foi ignorada por tanto tempo? Por que os nomes de Olodumare, Nzambi, Amun-Ra, Mau Lisa e Nhame foram apagados das escolas, das igrejas, das conversas sobre espiritualidade verdadeira? Porque temos medo de dizer que Deus também tem um nome africano? Que ele também foi reverenciado fora do contexto europeu? A resposta está em tudo o que conversamos até agora. Aceitar essa verdade significa romper com um ciclo de apagamento. Terceiro ponto: Moisés conheceu o Deus africano no Egito. Seguindo em nossa jornada pela espiritualidade ancestral africana, a jornada prossegue. Um ponto inevitável surge no caminho: a Bíblia. Se falamos de um Deus supremo, já adorado por povos africanos milênios antes do judaísmo, cristianismo e islamismo, a pergunta é: há vestígios dessa divindade nas escrituras sagradas? Será que parte da sabedoria africana foi incorporada, ainda que discretamente, ao Antigo Testamento? A resposta pode surpreender. Sim, há indícios, ecos, sombras de uma espiritualidade muito mais antiga no próprio texto bíblico. A Bíblia é um conjunto de livros escritos ao longo de séculos por diferentes autores, em diferentes contextos históricos e culturais. Muitos desses autores viveram ou tiveram contato direto com civilizações africanas, especialmente o Egito, uma das maiores potências espirituais e intelectuais do mundo antigo. Um dos exemplos mais claros é Moisés. A história bíblica diz que ele foi criado como príncipe no palácio do faraó, ou seja, educado segundo os princípios espirituais e culturais do Egito. Isso significa que ele teve acesso aos mistérios de Kemet, às doutrinas dos sacerdotes egípcios, aos rituais, aos conceitos de cosmogonia e à reverência a Amun-Ra, o Deus invisível e criador de todas as coisas.
Isso é extremamente significativo, pois Moisés é o homem que, segundo a Bíblia, tem o primeiro contato direto com Yahweh, o Eu Sou. Mas será que esse novo Deus era tão novo assim para ele? Como um homem criado em uma cultura politeísta e profundamente espiritual, como a egípcia, reconhece do dia para a noite uma divindade invisível, criadora e suprema, sem qualquer resistência ou surpresa? É como se ele já conhecesse esse conceito, como se o Deus que falou com ele no monte não fosse estranho ao que ele já havia aprendido. Será que estamos diante de uma continuidade disfarçada? Será que o Deus da sarça ardente é, em essência, o mesmo Deus que já habitava nos templos de Kemet, apenas com um novo nome? Há outros indícios nos Salmos, especialmente os de Davi. Encontramos passagens que exaltam a presença do Criador na natureza, nos céus, nos ventos, nos trovões. Isso ressoa fortemente com a espiritualidade africana, que sempre viu o divino como algo presente na criação. O Salmo 19, por exemplo, diz: "Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." Essa linguagem é idêntica à cosmovisão africana, onde a criação é a principal revelação do Criador. E o Cântico dos Cânticos, muitas vezes ignorado, traz descrições sensuais e poéticas conectadas à terra, ao corpo e à fertilidade, lembrando os rituais africanos de conexão entre o masculino e o feminino, sagrado, com raízes muito mais antigas do que a tradição hebraica. Admite? Outro ponto importante é a presença de personagens africanos nas escrituras, muitas vezes ignorados. A rainha de Sabá, por exemplo, que visitou Salomão, era da linhagem real africana, e a Bíblia narra sua busca por sabedoria espiritual. A própria tradição etíope afirma que a união de Salomão com Sabá deu origem a uma tradição cristã com raízes que remontam ao tempo dos patriarcas. Há também a figura de Simão de Cirene, um africano que carregou a cruz de Jesus. Um detalhe pequeno, que para quem sabe interpretar os sinais é gigantesco. E o próprio Messias foi levado ao Egito na infância para escapar de Herodes. Ou seja, ele foi protegido no útero espiritual da África. Não é simbólico? Por que ninguém fala sobre isso? Trechos do Antigo Testamento mencionam tribos, reis e nações africanas, como os etíopes, egípcios e núbios. Sempre há uma tensão espiritual no ar entre eles, pois trazem uma memória espiritual que antecede e rivaliza com a tradição hebraica. Algo que não podia ser ignorado, mas também não podia ser completamente reconhecido. Nada disso invalida a fé. O que propomos é ampliar a visão, enxergar as camadas profundas da história espiritual. A Bíblia é um mosaico de influências e a presença africana é inegável, mesmo que escondida nas entrelinhas. Por que essa conexão foi apagada das pregações e estudos? Por que nos ensinam que tudo começou com os hebreus, quando há evidências de que o conceito de Deus já era reverenciado de forma semelhante milênios antes em terras africanas? O que está por trás desse silenciamento? Quarto ponto: o apagamento histórico da espiritualidade africana. Chegamos agora a um ponto tão delicado quanto necessário: o apagamento histórico da espiritualidade africana. Depois de tudo o que revelamos sobre a existência de um Deus supremo, já reconhecido por culturas africanas milênios antes das religiões organizadas, e sobre os ecos dessa divindade nas escrituras bíblicas, a pergunta inevitável é: por que quase ninguém fala sobre isso? Por que essas verdades estão escondidas? Por que tantas pessoas crescem e morrem sem saber que a fé de seus ancestrais foi uma das primeiras expressões da espiritualidade humana?
A resposta é dolorosa, mas precisa ser dita. O que aconteceu foi um apagamento intencional, metódico, sistemático, um silêncio planejado. Esse silêncio tem um nome: colonização. Com a chegada das potências europeias em busca de riqueza e domínio, percebeu-se que não bastava dominar as terras, era preciso dominar mentes e espíritos. Era necessário destruir as referências espirituais e substituí-las por outras que mantivessem as populações sob controle. Com a chegada dos colonizadores, as crenças ancestrais foram taxadas de feitiçaria, paganismo, idolatria, rituais de conexão com a natureza foram considerados satânicos, nomes de divindades foram demonizados, línguas foram proibidas, sacerdotes e líderes espirituais foram perseguidos e templos foram destruídos, tudo com um único objetivo: fazer o africano esquecer sua origem, sua força, sua ligação direta com o Criador. A colonização não queria apenas corpos para trabalhar, queria almas para dominar. E aqui está algo que muita gente ainda não entendeu: a religião foi usada como ferramenta de colonização. Os colonizadores chegaram com cruzes, bíblias e promessas de salvação. Enquanto os africanos eram forçados a abandonar suas crenças, os europeus impunham uma nova fé que dizia que o Deus verdadeiro não falava a língua deles, nem se manifestava em sua cultura, ou reconhecia seus ancestrais. Um Deus branco, europeu, distante, severo, que salvava, mas também condenava e exigia submissão. E assim, lentamente, o africano foi sendo desconectado de si mesmo, passando a ver sua própria espiritualidade como algo errado, a ter vergonha de sua herança espiritual e a acreditar que o divino só podia ser encontrado através de outra cultura. Isso foi uma das maiores violências já cometidas contra qualquer povo, pois quando se apaga a história espiritual de uma civilização, apaga-se sua identidade. Quando não se sabe mais quem se é, aceita-se qualquer narrativa imposta e torna-se prisioneiro da fé dos outros. Isso se espalhou por séculos e ainda ecoa. É por isso que tantas pessoas negras ao redor do mundo ainda carregam culpa por sentir afinidade com as raízes africanas, medo de estudar as religiões afro-brasileiras, mesmo sendo descendentes diretos de povos que viveram essas crenças. Essa é a herança do apagamento, uma ferida espiritual, aberta, passada de geração em geração. Mas é preciso clareza. Isso não foi um acidente, foi um projeto de controle e, infelizmente, funcionou por muito tempo. Por isso você não aprendeu sobre Olodumaré, não viu nos livros didáticos sobre Amun-Ra, não teve aula sobre Mao ou Nzambi, porque se você soubesse desde cedo que seus ancestrais conheciam Deus muito antes das religiões organizadas, cresceria com consciência, identidade e poder espiritual. Um povo consciente de sua conexão com o Criador é impossível de ser controlado. O apagamento não ficou apenas nas instituições de ensino. Ele também aconteceu nas igrejas, nos púlpitos, nas missões evangelísticas. Durante muito tempo, e em muitos casos até hoje, a espiritualidade africana é combatida como se fosse inimiga de Deus, obscura, impura, indigna. Mas o que poucos se perguntam é: por que tanto esforço para calar essas vozes ancestrais? Por que tanto medo de que as pessoas redescubram suas raízes? Talvez porque o retorno a essa origem seja uma ameaça à estrutura de poder construída sobre a mentira. E é aí que está a beleza e a urgência desse despertar. Quando você começa a lembrar, e sim, lembrar, porque esse conhecimento está dentro de você, mesmo que adormecido, tudo começa a mudar. As peças se encaixam, o vazio espiritual é preenchido.
O medo dá lugar à consciência, a culpa à verdade e a submissão à liberdade. O que fazemos aqui é um ato de resistência espiritual, um resgate, uma reescrita. Não apenas da história do povo africano, mas da história, da espiritualidade humana. Estamos dizendo que Deus não pertence a uma cultura só, que o Criador sempre esteve presente em todas as partes do mundo, e que negar essa multiplicidade é negar a própria grandeza divina. Mas isso exige coragem, pois nem todos estão preparados para encarar a verdade. Muitos preferem o conforto das narrativas prontas, mesmo que incompletas, com medo de questionar, de descobrir que a fé que receberam foi construída sobre o silêncio de outras. Mas você está aqui, buscando e ouvindo. Isso já é um sinal de que algo dentro de você está se conectando de novo com a raiz, com a fonte, com o Criador verdadeiro. Quinto ponto: evidências e provas. O Deus africano vive em nós. Agora que você já está com os olhos mais abertos e a mente mais desperta, está sentindo? Chegou o momento de entrarmos em uma das partes mais poderosas dessa jornada. As evidências e provas espirituais de que esse Deus ancestral africano realmente existiu, foi cultuado e deixou suas marcas até os dias de hoje. Não estamos falando de suposições, mas de registros, tradições, legados vivos, fragmentos de sabedoria que resistiram ao tempo, guerras e religiões. E o mais fascinante, essas provas não estão escondidas em museus secretos. Elas estão vivas, pulsando nas tradições orais, nos rituais preservados, nas canções, nas danças e na memória espiritual dos povos que guardam essa chama, desde os tempos mais remotos. Vamos começar pelos textos antigos e registros simbólicos deixados pelas civilizações africanas ancestrais. Você já parou para pensar na quantidade de símbolos que sobreviveram por milênios, mesmo sem escrita formalizada em algumas culturas? É impressionante. No Egito, por exemplo, ou Kemet, como era originalmente chamado, encontramos registros em paredes, papiros e templos, todos carregados de significado espiritual profundo. Os hieróglifos não eram meramente decorativos, eram mensagens espirituais codificadas, contendo conceitos sobre a criação, a ordem cósmica, o papel do ser humano no universo e o relacionamento com o Deus invisível, Amun. Ali, o espiritual e o cotidiano eram uma coisa só. Tudo era ritual, tudo era mensagem. E o mais forte de tudo isso é que esses registros apontam para uma espiritualidade que nasce da vivência e não do dogma. Não há sinais de imposição, mas de celebração. Não há culpa, mas equilíbrio, reconexão com a natureza e com os ancestrais. Isso quebra toda a estrutura que nos foi ensinada, pois o que sobrevive das religiões organizadas é muitas vezes o peso do certo e errado, enquanto o que sobrevive das tradições africanas é o fluxo natural da vida, do nascimento à morte e da morte à ancestralidade viva. Mas e onde estão as provas espirituais mais diretas? Elas estão nas tradições orais, que por séculos foram o modo como o saber foi preservado. Diferente das culturas ocidentais, que dependeram da escrita, as culturas africanas confiavam na oralidade como forma de eternidade. Os anciãos contavam histórias, os griots cantavam a origem do mundo, os sacerdotes ensinavam as crianças através dos mitos. E por mais que muitos desses registros não tenham sido formalmente escritos, sobreviveram com incrível precisão através das gerações. Se você conversar com líderes tradicionais de comunidades iorubás, efons, bantus ou akans, vai ouvir os mesmos relatos de criação, os mesmos nomes sagrados, as mesmas estruturas espirituais descritas há milênios. Isso por si só é uma prova espiritual poderosa,
Porque não existe povo que guarda por tantos séculos uma mentira. O que se preserva com tanto zelo, amor e respeito, carrega uma verdade que resiste ao tempo. E quando você escuta um ancião africano descrevendo a criação do mundo, citando Olodumaré ou Mao como fonte de tudo, com a mesma reverência que um teólogo moderno dedica ao seu Deus, você entende que essa sabedoria não é folclore, é espiritualidade ancestral viva. Mas vamos além. Pense comigo. Se você comparar culturas de fora da África, que mantêm elementos espirituais extremamente parecidos com os africanos, vai perceber que há uma conexão global que poucos ousam enxergar. Civilizações como os maias, astecas, incas, os povos da Índia védica e até certas tradições aborígenes na Austrália compartilham conceitos parecidos com os da espiritualidade africana. A ideia de um Deus supremo criador, a ligação com os elementos da natureza, a importância dos ancestrais, o uso de rituais de transe, a medicina natural e espiritual e a presença de ciclos sagrados na vida humana. Isso significa que o que nasceu na África reverberou para além de suas fronteiras. E mais do que isso, o espírito da África tocou o mundo. Inclusive, quando olhamos para religiões afrodiaspóricas, como o candomblé, a santera e o vodú haitiano, encontramos provas ainda mais evidentes. Mesmo com séculos de escravidão, perseguição e demonização, essas religiões conseguiram manter os nomes dos orixás, os cantos sagrados, os toques de tambor, os rituais de iniciação e, acima de tudo, a presença de Olodumaré como Deus Supremo. Isso é um milagre, é resistência espiritual em seu estado mais puro. Essas práticas foram passadas no corpo, na música, na dança, na respiração. Foram preservadas nas senzalas, nos terreiros, nas florestas, nos altares improvisados. Isso precisa ser reconhecido como prova espiritual de uma verdade maior. O sagrado africano não morreu, foi perseguido, mas sobreviveu. Ele foi escondido, mas nunca deixou de existir. E se você olhar com sensibilidade, perceberá que essas provas não estão apenas no exterior. Elas estão em você, na sua intuição, na sua força vital, na forma como sente o mundo, na sua saudade de algo que nunca te foi ensinado, mas que você parece já saber. Sexto ponto. O poder espiritual escondido e a chave da sua reconexão. Agora que você já caminhou comigo por toda essa trilha espiritual, passando pela origem das crenças, pela relação com a Bíblia, pelo apagamento histórico e pelas provas que ainda sobrevivem, chegou o momento de olhar para dentro. Sim, dentro de você, porque tudo o que foi revelado até aqui não tem valor se não te tocar por dentro, se não provocar um despertar, se não abrir os olhos do coração. E é aqui que falamos sobre algo que talvez seja o ponto mais importante dessa jornada, o poder espiritual escondido e como o resgate desse conhecimento pode transformar sua vida. Agora, no presente. O que aconteceria com uma pessoa que redescobrisse que sua origem espiritual não é maldita, não é pagã, não é menor? O que muda quando ela entende que seus ancestrais, antes de qualquer catequese, já conheciam o Criador, já se conectavam com o divino, já curavam, já profetizavam, já vibravam em comunhão com o invisível? Isso não é apenas bonito de se ouvir. Isso é profundamente libertador. Porque resgatar essas raízes não é só um gesto de honra ao passado, é um ato de poder no presente. E por que é um ato de poder?
Porque em um mundo onde fomos condicionados a buscar Deus fora, em uma cultura que nos ensinou que o sagrado está distante, em templos altos e em livros que não falam nossa língua ancestral, descobrir que Deus também habita em você, no seu sangue, na sua memória espiritual, na sua energia vital, muda tudo. Muda a forma como você se olha no espelho, como você reza, como você se move no mundo. Porque, de repente, o vazio que existia dentro do peito começa a ser preenchido com consciência, com verdade, com força ancestral. A espiritualidade africana não é apenas uma lembrança cultural. Ela é um caminho de cura, de reconexão e de fortalecimento. Quantas pessoas vivem adoecidas por dentro, espiritualmente perdidas, sentindo um buraco na alma que nada parece preencher? Quantas têm medo de falar com seus ancestrais, medo de ouvir um tambor, medo de entrar num terreiro, medo de tocar na própria essência? Isso não é acaso. Isso é resultado de séculos de desconexão forçada. Mas quando você começa a reconectar com as suas raízes, algo poderoso acontece. Você se alinha com o seu propósito espiritual. E quando isso acontece, a cura começa. A cura. Cura do corpo, da mente e da alma. Porque a espiritualidade ancestral africana não separa essas dimensões. Ela entende que o ser humano é um todo, um fluxo de energia viva em constante comunicação com o espiritual. As doenças são muitas vezes vistas como desequilíbrios energéticos, rupturas com o caminho natural da vida. Por isso, as tradições africanas sempre trabalharam com rituais de limpeza, reequilíbrio e reconexão com as forças da natureza e com os guias espirituais. E isso não é superstição. Isso é ciência espiritual, sabedoria milenar. Quando você entra em contato com esse Deus ancestral, seja ele chamado de Olodumaré, Mau, Nzambi ou Amun-Ra, você não está simplesmente conhecendo um novo nome para Deus. Você está resgatando uma forma de se relacionar com o divino que foi escondida de você. Uma forma mais próxima, natural e viva. Você não precisa falar outra língua, seguir um ritual europeu, negar sua história para encontrar a divindade. Você só precisa lembrar. E isso é profundamente transformador. Você já parou para pensar como seria sua vida se desde criança tivesse sido ensinado que seu povo foi o primeiro a falar com Deus? Que sua pele, sua cultura, seus tambores, sua forma de viver e se expressar espiritualmente são sim caminhos legítimos de conexão com o divino? Talvez você crescesse com mais autoestima, coragem e clareza sobre quem você é. Talvez sua fé fosse menos baseada em medo e mais em consciência, menos culpa e mais amor por si. E agora, mesmo que isso não tenha sido dado lá atrás, você pode se reconectar agora. Porque a espiritualidade ancestral não tem pressa. Ela espera, chama, sussurra. E quando você responde, ela acolhe. Esse é o poder espiritual escondido, um poder que transforma silenciosamente, mas profundamente, que muda a forma como você lida com seus desafios, suas dores, seus dons. Porque a partir do momento em que você se reconhece como alguém que carrega dentro de si a centelha do Criador, nada mais o paralisa. Você entende que não está só, que há uma linhagem inteira atrás de você, te apoiando, guiando, fortalecendo. E isso muda tudo. E o que é mais bonito nisso, você não precisa abandonar sua fé atual, não precisa trocar de religião. Esse resgate não é sobre substituir, é sobre integrar. Sobre reconhecer que você tem o direito de se lembrar, que pode sim amar Jesus e ao mesmo tempo honrar seus ancestrais,
que pode sim falar com Deus em português e ainda assim sentir o eco do Oriki Yorubá vibrando na sua alma, que pode sim viver sua espiritualidade com liberdade, sem medo, culpa ou vergonha. E quanto mais pessoas acessam esse conhecimento, mais esse poder se expande. Porque a libertação espiritual é contagiante. Ela toca, levanta, cura. E quando um desperta, outros despertam também. Por isso, o resgate da espiritualidade africana não é apenas individual, é coletivo. Um movimento, um retorno à essência, um grito ancestral dizendo: nós ainda estamos aqui. Nossa sabedoria ainda vive, nossa luz ainda brilha. E agora, mesmo que isso não tenha sido dado lá atrás, você pode se reconectar agora. Porque a espiritualidade ancestral não tem pressa, ela espera, chama, sussurra, e quando você responde, ela acolhe. Esse é o poder espiritual escondido, um poder que transforma silenciosamente, mas profundamente, que muda a forma como você lida com seus desafios, suas dores, seus dons. Porque a partir do momento em que você se reconhece como alguém que carrega dentro de si a centelha do Criador, nada mais o paralisa. Você entende que não está só, que há uma linhagem inteira atrás de você, te apoiando, guiando, fortalecendo. E isso muda tudo. E o que é mais bonito nisso, você não precisa abandonar sua fé atual, não precisa trocar de religião. Esse resgate não é sobre substituir, é sobre integrar, sobre reconhecer que você tem o direito de se lembrar, que pode sim amar Jesus e ao mesmo tempo honrar seus ancestrais, que pode sim falar com Deus em português e ainda assim sentir o eco do Oriki Yorubá vibrando na sua alma, que pode sim viver sua espiritualidade com liberdade, sem medo, culpa ou vergonha. E quanto mais pessoas acessam esse conhecimento, mais esse poder se expande. Porque a libertação espiritual é contagiante. Ela toca, levanta, cura. E quando um desperta, outros despertam também. Por isso, o resgate da espiritualidade africana não é apenas individual, é coletivo. Um movimento, um retorno à essência, um grito ancestral dizendo: nós ainda estamos aqui. Nossa sabedoria ainda vive, nossa luz ainda brilha. Conclusão. Chegar até aqui, veja bem, já é por si só uma jornada espiritual. Uma travessia entre o que nos foi ensinado e o que, no fundo, sempre gritou dentro de nós, pedindo para ser lembrado. E agora, eu quero te convidar a fazer algo muito íntimo, verdadeiro e seu. Uma reflexão profunda. Não sobre o que os outros pensam, não sobre o que a sociedade espera, nem sobre o que te disseram no púlpito, na escola ou nos livros, mas sim sobre o que você sente, aí, dentro, no seu silêncio mais puro. Porque a pergunta que ecoa neste momento é simples, mas devastadora. Será que tudo o que você aprendeu sobre Deus foi filtrado por interesses humanos? Essa pergunta não é para te provocar medo, é para te libertar. Porque se você olhar bem, vai perceber que por trás de muitas doutrinas, regras e tradições religiosas, existe uma teia de interesses que moldou o que deveria ser sagrado. Quantas vezes te disseram que Deus se ofende com suas perguntas? Que fé é aceitar sem questionar? Que sentir conexão com seus ancestrais era errado? Que só havia um jeito de se aproximar do divino e era o deles? Mas e se a espiritualidade verdadeira não for sobre obediência cega, mas sim sobre consciência profunda e liberdade interior? Muitas vezes,
a imagem de Deus, que nos foi apresentada, não foi feita para nos libertar, mas para nos enquadrar. Um Deus que pune, que exige, que julga, que vigia. Um Deus que tem lado, cor, sotaque. Um Deus que está distante. Mas e se esse Deus sempre esteve perto? E se o Criador nunca teve o rosto que te mostraram, mas sim o sopro que você sempre sentiu dentro de si? Essa dúvida, quando acolhida, começa a dissolver as camadas de medo e culpa que nos prenderam por tanto tempo. Começa a abrir espaço para algo que a colonização, a imposição religiosa e o apagamento histórico nunca conseguiram: a sua conexão direta com o sagrado. E é aqui que muitas pessoas começam a viver transformações reais. Gente comum, como eu e você, que um dia parou tudo e disse: chega, quero sentir Deus de verdade. Pessoas que saíram da alienação e mergulharam no autoconhecimento espiritual, que começaram a estudar, a conversar com seus ancestrais em oração, a participar de rituais de cura, a se abrir para as forças da natureza com reverência e amor. E não, preste atenção, não viraram místicas perdidas, nem abandonaram sua fé. Ao contrário, encontraram uma fé mais viva, mais consciente, mais inteira. Eu poderia te contar muitas histórias de mulheres negras que, depois de anos ouvindo que suas raízes eram demoníacas, se olharam no espelho com orgulho pela primeira vez após um toque de tambor. Homens que descobriram, na sabedoria de Ifá, uma resposta para angústias que a religião institucionalizada nunca conseguiu curar. Jovens que estavam perdidos espiritualmente e se reencontraram ao ouvir pela primeira vez o nome de Olodumare ou de Mao e sentiram um arrepio que não sabiam explicar. Gente que chorou ao perceber que Deus também falava sua língua ancestral. E o mais bonito é ver como, ao descobrir a espiritualidade original, essas pessoas passaram a caminhar com mais firmeza. Porque quando você sabe de onde vem, você caminha com mais consciência de para onde vai. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Você não precisa pedir permissão para existir. Você entende que sua relação com o divino é sagrada por si só e não porque uma estrutura religiosa disse que sim. Isso é liberdade espiritual. Isso é retornar à sua origem, não com arrogância, mas com reverência. E agora, com tudo que você ouviu, com tudo que sentiu e com tudo que se movimentou aí dentro, eu quero te perguntar, com toda a sinceridade, o que isso tudo significa para você? Como sua vida muda ao saber que há uma espiritualidade profunda, verdadeira e ancestral que sempre esteve acessível a você? O que você vai fazer com essa verdade? A verdade exige busca. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Primeiro, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui é o lugar onde a espiritualidade ancestral, a verdade oculta e a sabedoria dos nossos povos são honradas como merecem. E você faz parte disso. Segundo, deixe o seu like. Isso ajuda muito este vídeo a alcançar outras pessoas que também estão buscando essa reconexão com suas raízes. E sim, isso faz diferença. Terceiro, se você ficou até o final, comente aqui embaixo: eu sou a continuação da minha ancestralidade. Assim, saberei quem realmente está caminhando conosco até o fim e quem faz parte desse movimento de despertar. E por último, confira a próxima história que aparece agora. Ela é a continuação natural dessa jornada. Você vai sair desse mergulho ainda mais fortalecido, com mais conhecimento e ainda mais conexão com o que realmente importa.
A sua busca não termina aqui. Ela só está começando. Te vejo na próxima história. Axé.